Nós da equipe 1, formada por mim, Giovana Húngaro, Adrian, Rafael, Heitor, Enzo e João Pedro, iremos falar um pouco sobre a mitologia nórdica. Essa mitologia foi desenvolvida nos países escandinavos, que são as atuais Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. A mitologia nórdica é uma coleção de crenças e histórias compartilhadas por tribos do norte da Germânia, que seria a atual Alemanha, sendo que sua estrutura não designa uma religião no sentido comum da palavra, pois não havia nenhuma reivindicação de escrituras que fossem inspirados por algum ser divino. A mitologia foi transmitida oralmente, principalmente durante a Era Viking, e o atual conhecimento sobre ela é baseado nos textos medievais, escritos pouco tempo depois da cristianização. Agora vamos aprofundar um pouco sobre a origem dessa mitologia com o vídeo a seguir. Olá, meu nome é Enzo e eu vou falar um pouco sobre a religião da mitologia nórdica. A religião nórdica foi um termo utilizado para destacar o sistema de crenças comuns aos povos que habitavam os países nórdicos antes e durante a cristianização. Com a cristianização, as antigas religiões e as mitologias foram sendo enterradas. Porém, na Islândia, mesmo com a religião, a mitologia nórdica foi mantida como herança cultural, preservando suas peças escritas, podendo encontrar traços da mitologia nórdica presentes na cultura, presentes na literatura, na música, no teatro e no cinema. Nas áreas rurais, algumas tradições ainda são mantidas. A mitologia nórdica é uma coleção de crenças e histórias compartilhadas por tribos do norte da Germânia, sendo que sua estrutura não designa uma religião no sentido comum da palavra, pois não havia nenhuma reivindicação de escrituras que fossem inspiradas por algum ser divino. Existem várias lendas na mitologia nórdica e ao longo dos anos essas lendas foram passadas de gerações por gerações, até os dias de hoje. Uma lenda muito contada pelos povos nórdicos era a lenda de Sleipnir. Sleipnir era um cavalo cinza com 8 patas que pertencia a Odin. Ele era o melhor entre os animais, símbolo dos ventos, com runas gravadas nos dentes e o único capaz de chegar ao reino da morte. As circunstâncias do nascimento de Sleipnir são muito curiosas, pois ele é filho do deus Loki e do cavalo Svadilfari. Após a criação de Midgard, a partir do corpo do gigante Ymir, Odin e seus irmãos sentiram que faltava algo no mundo recém-criado, um propósito. Então, enquanto vagavam pelas terras de Midgard, os 3 irmãos avistaram 2 troncos, à beira de uma praia. O primeiro era de freixo, uma árvore bela, flexível e de raízes profundas. O segundo era de homo, uma árvore rígida e resistente. Vi, então esculpiu os 2 troncos à sua imagem e semelhança. V deu-lhes a vontade própria, inteligência e motivação. Por fim, Odin deu-lhes a vida. O homem mortal chamado de Esk e a mulher foi chamada de Embla. E esse casal foi pai e mãe de toda a raça humana. Ainda caminhando em Midgard, encontraram 2 raças diferentes. Uma raça era baixa e musculosa. Foi batizada de anões. E a outra era alta, de cabelos longos e orelhas pontudas. Foi batizada de elfos. Porém, Midgard seria habitada pelos humanos, então foram criados mundos para os anões, chamado de Nidavellir, e para os elfos, Alfheim. E então os 3 irmãos decidiram criar um mundo para eles, Asgard, o mais belo dos mundos. Eu vou falar sobre alguns dos principais deuses da mitologia nórdica, começando com o principal de todos, Odin, que é considerado o pai de todos os deuses e governante de Asgard. Ele também é o deus da guerra, da batalha, da música, da mágica e da poesia. Ele tem vários filhos e o mais conhecido deles é o Thor. A deusa da fertilidade, Frigg, também é muito importante. Além de ser esposa de Odin, ela também é considerada a deusa-mãe e também tem poder de ver o futuro. Outro deus muito importante é o Thor, o deus do trovão. Ele é filho de Odin e é encarregado de defender tanto Asgard quanto Midgard.
Ele é fisicamente o mais forte dos deuses. A arma que ele usa é um martelo, que representa força, proteção, integridade e tradição. Irmão de Thor, Loki, ele também é muito importante para a mitologia nórdica. Ele é conhecido como deus da trapaça, mentira e traição. Ele pode assumir qualquer forma que quiser, e entre seus atos de maldade, ele causou a morte de Balder, que veremos a seguir. Balder é o deus da luz e da pureza, considerado o mais amado entre os deuses e louvado por sua beleza e graça. Ele é o filho de Odin e Frigg. Um dos maiores mitos nórdicos conta a morte de Balder, mas isso a gente não vai falar agora. Vidar, o deus da vingança, é o segundo mais forte de todos os deuses. Ele também é filho de Odin, e apesar de toda sua força, ele é um deus pacífico, que vive em um grande salão em Asgard, chamado Vidi. Mais uma deusa importante é a Hela, a deusa do submundo. Ela é filha do Loki, e sua função é julgar e decidir o destino das almas que entravam em seu reino. Esse foi o vídeo da equipe 1, espero que tenham gostado, obrigado.